A paz do Senhor para minhas amadas e amados irmãos. Para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês, através desse vídeo, para compartilharmos um pouco do poder da palavra de Deus. E eu gostaria que você acompanhasse nessa hora, no livro de Cantares, Cânticos, que fica logo depois do livro de Eclesiastes. E nós vamos ver um pouco como Deus, nos últimos dias, você diz assim, é um livro escrito para cantar, é Salomão que está escrevendo, mas ele fala do poder e da importância da igreja, nós contextualizamos esse texto para a igreja nos dias de hoje, essa igreja em que nós vivemos, que está necessitada de tanta graça, de tanta misericórdia, de tanto amor, apesar de tantos milagres que nós temos visto através de nossas orações, nós ainda precisamos melhorar muito mesmo como igreja. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Cantares, no capítulo 2, do versículo 10 ao 14, que diz assim: formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com colares, enfeites de ouro te faremos, com instruções de prata, enquanto o rei está assentado à sua mesa. O meu nardo exala seu perfume, o meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios, como um racínio de flores de erna nas vinhas de Engedi, e para mim é o meu amado. Amém? A palavra do Senhor neste momento, ela quer nos falar muito importante sobre é chegado o tempo da igreja tomar certas atitudes. Nós precisamos tomar certas atitudes como igreja. Eu acho muito importante esse exército, esse grupo de oração, onde a gente está junto, orando. Terças, quintas e sábado não posso participar. Quarta eu faço visita, mas os dias que eu posso eu participo. Mas a igreja de hoje ela precisa tomar uma postura diante de tudo isso que está acontecendo, minhas amadas e meus amados. E a primeira postura que nós precisamos tomar está aqui, quando diz é chegado o tempo de a igreja tomar certas atitudes. Que atitudes são essas que nós, às vezes, achamos até que estamos corretas, que estamos certos, que estamos fazendo a vontade de Deus. Mas primeiro ele diz no versículo 10, levanta-te. Ele está dizendo aqui que nós devemos nos levantar. É muito interessante. Formosas são as tuas faces entre o teu enfeite pescoço, entre os teus colares. Então ele está dizendo aqui que nós precisamos nos levantarmos. Como nos levantarmos? Em atitudes, não só em palavras, mas em atitudes. Primeiro, a igreja ela tem que estar de pé em todo tempo, e em todo tempo, e no tempo todo, nós temos que estar de pé. A igreja ela precisa e deve mostrar ao mundo que ela é vitoriosa. Nós vemos muitos crentes se lamentando, chorando, até reclamando por alguma situação, porque Deus não respondeu logo a oração, porque o silêncio de Deus, mas eu acho lindo o silêncio de Deus que trabalha muito a nossa paciência, trabalha muito a nossa vida de oração. A igreja vitoriosa, ela precisa estar sempre triunfando em meio às batalhas, em meio às crises familiares, em meio às dificuldades financeiras, em meio às pandemias em que estamos enfrentando. Nós precisamos estar sempre atentas e cabeça erguida, não é isso? Vitoriosos, sabendo que nada nem ninguém pode impedir o que Deus já decretou para nós como igreja. Somos templo do Espírito Santo e Ele já decretou
para mim e para você a vitória em meio a tantas dificuldades. E a igreja de Deus, ela precisa estar levantando um ao outro. Ela precisa estar apoiando, ajudando, acreditando, investindo tempo na vida do próximo. Deixa a sua vida um pouquinho, porque Deus cuida dela. Deus cuida da sua vida. Então, enquanto Ele está cuidando da sua vida, cuide da vida do seu irmão. Proteja seu irmão. Dê uma palavra de ânimo ao seu irmão. A igreja de hoje, ela precisa mostrar o seu rosto no versículo 16, no versículo 14, né, como está escrito aqui, quando ele diz assim, como um racimo de flores e de erva e de vinhas, né, é para mim o meu amado. Então, como Deus, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Então, nós precisamos estar sempre com o rosto erguido, postura de pessoas vencedoras em meio à tempestade, à pandemia, crises financeiras, familiar, filhos desviados, maridos sem querer compromisso com Deus. Essas coisas todas, elas vêm tentando nos afastar de Deus. Mas Deus diz assim, mostra-me o teu rosto. Ele quer ver o nosso rosto espiritual, as nossas atitudes espiritual. Que atitude nós precisamos ter para que Deus manifeste a sua glória? Como o rosto da igreja, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 27, diz assim, o mundo quer ver o rosto da igreja. A igreja não pode ficar escondida. Que coisa linda, né? Nós não podemos nos esconder. É como um trecho que tem na Bíblia que diz que aquela mulher perdeu, né, a sua, vamos dizer assim, a sua moeda que elas usavam na cabeça, e ela foi a dracma, né, e ela correu atrás, vasculhou a casa, ela limpou e quando encontrou chamou as amigas, fizeram uma maior festa porque havia achado o que se foi perdido. O que se foi perdido na sua vida? O que é que você acha que foi perdido na sua vida? Deus está te dizendo nesta hora, mostra-me o teu rosto, porque eu quero te restituir, eu quero te dar de volta a alegria, eu quero te dar de volta uma nova família restaurada. Não é uma separação dessa para você viver com a outra, não. É a que você está sendo transformada pelo poder da palavra de Deus através do teu rosto, de como você vê Deus, de como você tem vivido e presenciado o poder e os milagres de Deus. A igreja de hoje, ela precisa muito. Deus diz assim, igreja, mostra-me o teu rosto. Eu quero te ver sorrindo. Eu não quero te ver chorando pelos cantos. Eu não quero te ver diante das circunstâncias chorar e dizer que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Não há nada impossível para Deus, que Deus não possa dar jeito. Até em casamentos que aparentemente estão destruídos, Deus dá jeito. Filhos que aparentemente não têm solução, Deus dá jeito. Porque Deus é o Deus da solução, é o Deus da família. Salomão está aqui falando da família, o quanto é importante a família para Deus. E nos dias de hoje ele diz, levanta-te, igreja, eu quero te ver. Eu quero te ver de pé. Não se prostre diante dos problemas. Não se prostre diante das dificuldades, das lutas. Prostre-se diante de Deus. Porque quando você se ajoelha, Deus fica de pé para te abençoar. Mostra-me que tu és vitoriosa. Diz ao mundo que tu és vitoriosa. Deixa que o mundo veja o brilho de Deus em teu rosto, em tuas palavras, o poder da cura, o poder da vida, o poder de restauração,
o poder de restituição. Deus quer ver. Ele diz, igreja, mostra-me que tu és triunfante, mostra ao mundo que ele não pode te vencer. Você já venceu em Cristo Jesus o mundo. Então o mundo não pode te deter, as circunstâncias não podem te parar. Ela não pode dizer para você, pare, você não tem mais forças, você não tem mais jeito. Não, Deus está dizendo, você tem que viver dia após dia em triunfo. Triunfo quer dizer em paz, em meio às dificuldades e às lutas. A paz é a certeza de que você crê, confia e acredita que Deus pode fazer tudo em todos pelo seu grande e infinito amor. Ele diz assim, levanta-te, igreja, agora e vai aos sedentos, como mirra. Mirra era um perfume muito caro usado naquela época. E aqui Salomão expressa que como mirra, né, posto entre os meus seios, quer dizer, ele se banhava com mirra. Então nós temos que nos banhar com o Espírito Santo, estar cheios do Espírito Santo, nos renovar com o Espírito Santo a cada manhã, buscar mais de Deus, que Ele tem sempre algo novo para nós a cada manhã. E Ele diz para a nossa meditação neste dia, mostra-me o teu rosto. Como é que está o teu rosto diante de Deus? Sem palavras, só lágrimas, só lutas. Deus diz, hoje eu entro para te dar vitória. Hoje eu pelejo as tuas guerras. Faze-me ouvir a tua voz, no versículo 14. Né? Ele diz que nós temos que falar. A igreja, ela é a boca de Deus aqui na terra. Veja que privilégio maravilhoso. É você ser boca de Deus na terra, tão corrompida, tão cheia de maldade, tão cheia de mundanismo, de abominações, como diz Romanos 1, né? Que os homens estão trocando o uso natural, né, daquilo que Deus criou, que é tão belo, que é o sexo entre o casal. O mundo está deturpando, dizendo que as drogas trazem felicidade, dizendo que eu não preciso estar na igreja, só ouvir já é o suficiente. Mas que adianta ouvir e não pôr em prática, não crer e não acreditar de que Deus está no controle? E Ele diz, eu quero que tu fales, eu quero que tu abra a tua boca e diga ao mundo que eu sou na tua vida e que as tuas palavras fluirão vidas nos mortos, naqueles que estão mortos para o mundo. Deus quer ouvir a voz da igreja. Deus quer ouvir nossa voz. Senhor, socorro-me quando essa situação está fora do controle da gente. Não peça para que Deus mate o próximo. Não peça para que Deus coloque uma enfermidade no próximo. Não peça para que Deus mate ou faça algo, abra cova, fecha cova. Não, nós vivemos num Deus de misericórdia. Diga assim, Deus, me ensina a amar, me ensina a ouvir a tua voz e proclamá-la para o meu próximo. Dizer ao meu próximo que tu és a igreja que precisa, que depende da gente, porque se a gente se calar, Lucas diz uma frase interessante, se eu me calar, as pedras clamarão em meu lugar. Eu não quero, meus amados, eu não quero ver uma pedra clamar porque eu me calei, porque eu fui omissa, porque eu fui covarde, porque eu não tive coragem de dizer a verdade de Deus, porque eu não tive coragem de chegar numa multidão de incrédulos e dizer, eu sou boca de Deus nesta terra, com autoridade, com ousadia e falar do poder de Deus. O mundo precisa ouvir a sua voz. Levante sua cabeça, deixe a sua família, não abandone, mas deixe Deus cuidar. Deus trata no mais íntimo do coração. O trabalhar e a transformação de Deus
ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então Deus fala ao coração do homem: epa, está na hora de parar. O que você está fazendo é errado. Você está prejudicando seu pai, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Você está agindo errado. Você precisa. Então ele convence o homem do pecado, o Espírito Santo. Convence do pecado, do juízo e da justiça. E não convence com nossas palavras. Há momentos que a gente tem que ficar calada para ouvir e ver pelos olhos da fé Deus trabalhando. E ele também, para encerrarmos, ele diz assim: igreja, além do mundo precisar ouvir a tua voz, a igreja que fala com Deus, ela tem sempre o que dizer ao mundo. Quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, você tem sempre o que dizer a uma pessoa descrente. Não é dizer que ele vai para o inferno, mas é dizer para ele: você é importante, você é feitura de Deus, você é formosura, você foi feito para a glória de Deus, como eu fui, como eu sou, você pode ser. Então o mundo precisa ouvir a tua voz. Não é uma voz de maldição, uma voz de palavras torpes. Não, é uma voz de vida. É uma voz de poder. É uma voz de transformação. É uma voz de glórias. É uma voz que muda tudo e todos. A igreja precisa se levantar para que Deus possa nos usar para este mundo tão cruel, para estas pessoas que invertem tanto os valores de Deus, que diz que Deus ele dá livre-arbítrio, né? Você pode fazer o que você quiser, que você é crente. Não, não é assim. A gente sabe que não. Um dia não fui eu, não foi você que escolheu a Deus. Ele nos escolheu no ventre de nossas mães, diz a palavra do Senhor. Então, não, eu aceitei Jesus, não. Você já era dele antes da fundação do mundo. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, você já era dele e os seus também são dele. E o mundo precisa saber que também tem um Deus que é deles. Não é só nosso, não é uma exclusividade nossa. Deus escolheu um viciado, Deus escolheu um drogado, Deus escolheu um prostituto. Se você for ver, todo crente tem um passado terrível. Mas Deus o alcançou e disse: vem hoje que tu és meu. Te livrei da morte, te livrei de coisas terríveis, te livrei de tudo para te dizer: tu és meu e eu te amo. Então, para isso é preciso nós nos levantarmos. Se a igreja se deixar colocar de pé pelo Senhor, o mundo será alcançado pela sua voz. Alcance o mundo, alcance os doentes, alcance os que estão nas sarjetas, alcance aqueles que não têm mais jeito para o mundo, alcance aqueles que estão nas UTIs dos hospitais, como nós temos visto milagres nesse grupo. Levante-se, precisa tão somente isso, ficar de pé, mostrar que é vitorioso para que o inimigo bata em retirada, mostrar para o mundo e para o inimigo que você triunfa, que você não é um perdedor nem uma perdedora, levantar sempre, né, a sua voz, para que a igreja veja que a tua boca é boca de Deus e que não saia dela palavras torpes. Mostra o teu rosto para Cristo. Não é esse rosto que a gente pinta, que a gente penteia, que a gente arruma, mas é o rosto que está aqui dentro, que representa o rosto de Cristo. Amém? A igreja precisa se fazer ouvir. A igreja precisa falar. A igreja precisa parar de olhar só para si
e viver um pouquinho a vida do outro, sentir um pouquinho a dor do outro e dizer a ele, como Deus me alcançou, Ele pode te alcançar. A igreja que clama, a igreja que busca, ela precisa saber que o mundo será alcançado pela sua e pela minha, pela nossa voz. Que não saia dos vossos lábios palavras torpes, mas que nós venhamos alcançar este mundo. Igreja, o mundo está perecendo. As pessoas estão morrendo nas sarjetas, morrendo nos hospitais e a gente com medo. Quem tem Cristo não tem medo, porque ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E se um dia a Covid me pegar, eu vou dizer uma coisa a vocês: ela não vai permanecer, porque eu sei o Deus que eu sirvo e Ele não me fez para morrer. Eu me sinto feliz, porque eu sei que Deus me chamou para triunfar e chamou você, igreja. Deus chamou você, irmão. Deus chamou você para triunfar. Não curva, não baixe sua cabeça diante das circunstâncias. Diga que Ele é em você e que as suas palavras têm poder para salvar em Cristo Jesus, para restaurar, para curar e para transformar. E quem te inquieta, Deus vai lá e trata. Se você orar, Deus vai lá e diz: não inquieta. Em Ezequiel 50:34, ele diz: eu bem sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará e pleiteará a minha causa, para me trazer paz e descanso contra os moradores de Babilônia. Então, aqueles que te perturbam hoje, se você amar, se você orar, se você se colocar de pé e mostrar que não está sendo atingido, você vai ganhá-lo para Cristo. Que Deus abençoe e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém?